Vamos, neste momento, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade amiga e bondosa que conosco se encontram presentes na noite de hoje, para estudarmos um pouquinho mais dos vossos ensinamentos e que possamos, Pai, esquecer todos os nossos afazeres do dia a dia e concentrarmos na palestra, que possamos assimilar tudo aquilo que nos for exposto hoje e, principalmente, Pai, aplicar em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias da nossa vida, esses ensinamentos benditos. Obrigada, Pai bondoso. Que tua luz ilumine a mente de cada um. Que as palavras da nossa oradora venham de encontro com as nossas necessidades. Muito obrigado, Pai. E vamos dar por iniciado nossa palestra da noite de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Bom, na noite de hoje, eu não, foi escolhida, né? Foi escolhido para eu falar a parábola do semeador. Então, eu vou usar na minha fala de hoje algumas referências bibliográficas do livro Parábolas que Jesus contou e vale para sempre. Vou usar esta parábola, esse livro, as referências desse livro, e também Parábolas e Ensino de Jesus, de Carver Schutel. Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Então, a parábola do semeador é considerada, para mim, é a parábola das parábolas, porque realmente ela é a parábola das parábolas, pois sintetiza os caráteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distinguir pela boa ou má vontade com que nós recebemos as novas espirituais. Em certa ocasião, deixando sua casa, dirigiu-se Jesus ao lago de Genezaré, onde proferiria uma série de parábolas. Por conta disso, atraída pelas notícias dos feitos do Cristo, bem como pelos ensinamentos que Jesus costumava ministrar, uma grande multidão se juntou ao seu redor, de maneira que ele teve que assentar num barco que estava no mar, para que da praia toda a multidão o visse e o ouvisse com clareza. E novamente Jesus começou a ensinar. Ensinava-lhes muitas parábolas, muitas coisas em parábolas. E lhes dizia no seu ensino: ouvi-me, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra e brotou imediatamente. E por não haver profundidade de terra, quando o sol raiou, ela foi crespada, porque não tinha raízes e ressecou-se. Outra parte da semente caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e sufocaram a plantinha que nasceu. E ela não deu frutos. Outra parte caiu em terra boa e dava frutos que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia:
Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 1, 9. Mais tarde, os seus discípulos perguntaram a Jesus o que significava essa parábola. E respondeu-lhes Jesus: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu lhes falo em parábola, porque vendo não veem, ouvindo não entendem. Então nós podemos observar nesta parábola que Jesus nos diz: o semeador saiu a semear. Ele não diz um semeador. Ele nos diz: o semeador saiu a semear. E quem é esse semeador? Quem é o semeador? Então vejamos primeiro alguns dos sentidos da parábola. A semente que o semeador lançou ao chão, a semente que Jesus se refere, é a palavra de Deus. E quem foi o encarregado de nos trazer a palavra de Deus? Então, a semente é a palavra de Deus. Então, Jesus lançou a palavra de Deus. E quem foi o encarregado de lançar a palavra de Deus? Jesus. Então, Jesus é o semeador. O semeador é quem se referia a ele, distribuindo os ensinamentos que o Pai mandou. Ele foi o portador de Deus, sim. E a ele foi dada a missão de nos transmitir as leis de Deus. Essa palavra, esses ensinamentos são absolutos, imutáveis. E os ensinamentos que Jesus nos trouxe contêm toda a lei do amor que abrange a religião, a ciência, a filosofia e a moral. A palavra de Deus é sempre a mesma. Ela é universal. Então, a palavra de Deus não é só para o nosso planeta Terra. Ela é para todo o universo. E tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem passou a ter condições de receber essa semente. Então, o solo onde caíram as sementes, a semente é a palavra de Deus que o semeador Jesus veio trazer. E o solo onde caíram as sementes representa a capacidade individual de cada um de nós de compreender a palavra de Deus. Ou seja, nosso estado moral e intelectual. Este solo é tão mais fértil quanto melhores forem as suas condições de receber essa semente, de receber essa palavra de Deus. Se por um lado essa semente tem germinado abundantemente em alguns, por outro lado, há aqueles em que a semente não desabrocha. Ou se desabrocha, ela não produz frutos. Se ela não atua com a mesma eficácia perante todos, tal fato se dá devido à variedade de espíritos encarnados aqui na Terra. Uns estão mais adiantados, mais propensos ao bem, propensos à caridade, à fraternidade. Outros estão mais atrasados, propensos ao mal, ao orgulho, ao egoísmo, apegados aos bens da matéria, ao divertimento, à matéria, a tudo que é efêmero. Então, vamos estudar a parábola. Quando a semente cai à beira do caminho, significa que os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles que ouvem, mas imediatamente vem o mal que trazem consigo dentro dos corações e tira a palavra semeada deles. A beira do caminho é o chão batido, é aquele chão duro, impermeável, onde a semente não pode germinar, ela não consegue germinar. Representa aqueles que nem mesmo compreendem a palavra de Deus.
pois não são capazes de receber a semente. Uma vez que caindo elas ali, vêm as aves e comem essa semente. Então, quem são essas pessoas? São as mentes áridas, endurecidas, que ainda não estão preparadas para as coisas espirituais. Os pássaros, conforme sugeriu Jesus, representam a ação, que ele fala as aves, representam a ação dos espíritos adversários ao bem, que se comprazem em fazer desaparecer os seus bons ensinos daquelas mentes fracas, daquelas mentes que não absorvem a mensagem divina, pois tendo essas ficado apenas na superfície de um solo impenetrável, são levadas embora e nenhum ato bom vem a ser produzido. Então, esses são aqueles cuja semente cai no beira do caminho e as aves comem. Agora, o que é a semente sobre o solo pedregoso? São esses que, quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com muita alegria. Mas como não tem raízes em si mesmo, pois são muito transitórios, ocorrendo provação ou perseguição por causa das palavras, dos problemas da vida, imediatamente se escandalizam. O solo pedregoso representa aqueles que já têm alguma noção espiritual, sim, têm noção de assimilar a palavra de Deus. Mas, no entanto, embora eles recebam em primeira mão a palavra com entusiasmo, ela sucumbe ante a primeira adversidade, desistindo de seus ideais espirituais, por conta das dificuldades ou das perseguições da vida. São os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Eles não têm raízes, creem por muito pouco tempo, mas na hora da aprovação vão voltando para trás. Esses são essas pessoas que a semente que caiu no solo pedregoso. Esse é o solo dessas mentes. Agora, a parte que caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram os ensinamentos de Jesus. E nos seus caminhos são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas, pelos deleites da vida. E seu fruto não amadurece. Os semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra de Jesus. E as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas, penetram, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Os espinheiros simbolizam as seduções do mundo. Trata-se, pois, de um solo potencialmente fértil que poderia dar frutos. Mas, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugar aos espinhos da matéria, que crescem e sufocam a sementeira espiritual. Tal é o caso daqueles cuja capacidade intelectual é desenvolvida e, portanto, haveria neles condições de conceber a palavra de Deus. No entanto, não consegue colocá-la em prática, uma vez que seu lado moral é sufocado pelos interesses do mundo, já que para esse as sensualidades da matéria parece mais interessante do que os ensinamentos de ordem espiritual. Agora, os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra de Jesus e a recebem, frutificam, uns a 30, outros a 60, outros a 100. A terra boa é o solo fértil, aquele em cuja superfície as sementes brotam e que virão a produzir frutos
muitos frutos mais tarde. Então, representa aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais, recebem os ensinamentos de Jesus, recebem a palavra de Deus e colocam em prática esses ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus. Embora não consigamos ainda, a pessoa não consiga aplicar a todos em sua vivência, mas pelo menos faz esforço nesse sentido. Cada um coloca de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas próprias possibilidades. Uns conseguem vivenciar mais os ensinamentos, outros vivenciam um pouco, outro um pouco mais, outro um pouco menos, não importa. O importante é o esforço que fazemos para vivenciar esses ensinamentos. Como nós recebemos esses ensinamentos, fazemos uso deles em nossa existência. Alguns frutificarão 30, outros 60, outros 100. 100 por um, como já foi dito. Isso porque cada um tem dentro de si a capacidade de assimilar a palavra de Deus, em maior ou menor grau, como acabei de dizer. Uns entendem rapidamente a palavra, compreende, essa palavra penetra todo o seu ser e ele começa a fazer parte do eu de cada um. De acordo com o seu grau, maior ou menor, a pessoa assimila e vivencia esses ensinamentos. Pelo enredo do discurso feito por Jesus, vemos assim que aqueles que diante da palavra de Deus são beiras de caminho, onde passam todas as ideias grandiosas que Jesus veio trazer para nós. São como pessoas andando em uma estrada, sem gravar em nenhuma dessas estradas que elas passam. São como aquelas pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais, aos conhecimentos espirituais trazidos pelo querido Jesus. Aquelas que são espinhos, são como espinhos que sufocam as outras. Sufoca o crescimento, aqueles que são como espinhos, sufoca o crescimento de todas as verdades. Ele ouve, mas são como espinhos que sufocam toda essa verdade. Como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Se nós observarmos um canteiro onde nós temos uma planta, se nascer um espinho, um pé de planta que produz espinho, ele vai fazer o quê? Ele vai matar os vegetais que estão crescendo ao seu lado. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para grande parte da terra improdutiva, veja bem que faz parte do nosso planeta de expiação e provas, nós vemos que a grande parte da humanidade terrena ainda é terra improdutiva. E depois nós paramos e perguntamos por que essas calamidades? Por que essa dor? Por que esse sofrimento? Por que esse pesar? Por quê? Porque ainda grande parte da humanidade terrena é terra improdutiva. Mas também, entre essa humanidade de terra improdutiva, nós podemos distinguir muitos espíritos de boa vontade, irmãos nossos encarnados, que ouvem a palavra de Deus, recebem com amor, põem essa palavra em obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que pode se contar a 100 por um. Acresce ainda verificarmos não apenas esse lado de o semeador,
Vamos ver agora o lado de um semeador saiu a semear. Porque Jesus trouxe a palavra, o semeador. Jesus é o grande semeador. Ele trouxe a palavra e nos deixou a palavra. Mas essa palavra precisa também continuar sendo semeada. Mas não ser semeada pelo semeador, mas ser semeada por um semeador. Jesus trouxe a palavra de Deus em toda a sua pureza. Nós vemos que um semeador que está semeando, nem todos apregam essas palavras, trazem essa palavra como ela é. Porque Jesus trouxe essa palavra na maior pureza, na maior simplicidade. Tão puros os ensinamentos do nosso mestre. Mas nem todos pregam esses ensinamentos como Jesus trouxe na sua simplicidade. Despida de formas enganosas. Existem aqueles que revestem a palavra de Deus de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica. Olham essas palavras de Deus com tantas flores que, embora a palavra permaneça, a palavra está lá, mas ela fica obscurecida. Ela fica enclausurada na forma, sem que ele possa ver o fundo, sem que ele possa ver o âmago, sem que possamos ver a essência dessa palavra. Então, é aquele conhecimento. Estuda-se, pelo menos pela palavra, não é em espírito. Porque o ensinamento de Jesus é para nós estudarmos em espírito, não em palavra. E deixam, e muitos escondem a essência desses ensinamentos de Jesus. Outros pregam a palavra de Jesus, que são os ensinamentos que Deus mandou Jesus como portador. A pregam por interesse, como mercenário que semeia, prega por interesse. Outros por glória e grande parte por egoísmo. Quantos que querem se aparecer? Fazem aqueles discursos lindos, bonitos, mas na realidade são palavras revestidas de beleza, mas te dão tão pouco exemplo. Nestes casos, são aqueles que, em grande parte, então, traz a palavra por egoísmo. Nesses casos, eles não dissipam as trevas, mas aumentam-nas. Porque nós vemos quantos irmãos nossos ainda estão nas trevas da ignorância. E esses nossos irmãos conservam essa treva. Muitas das vezes aumentam essa treva. Eles não abrandam os corações, mas endurece-os, não explicando realmente quem somos nós. Que nós somos espíritos imortais. Que nós somos viajores de várias existências. Que não precisamos desesperar diante dos problemas e das dificuldades do mundo. Por isso que Chico dizia, da vida tudo passa. E muitos não abrandam o coração mostrando a verdade espiritual, porque nós somos seres espirituais, não seres carnais, seres materiais. Então, quando a pessoa pensa apenas na matéria, e viver essa existência, aproveitar o que tem agora, eles se tornam pessoas duras. Quantos não anunciam a palavra, mas dela faz o instrumento para receber ouro ou glórias? Quantas pessoas? Para pregar e ouvir a palavra,
É preciso nós não rebaixarmos essas palavras. Nós temos que colocar a palavra, os ensinamentos de Jesus acima de nós e dentro de nós. Porque aquele que despreza a palavra, anunciando-a, ouvindo-a, despreza o seu institutor. E como Jesus disse, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Veja bem, gente. A palavra, que bem, então vamos neste momento, cada um de nós, ter diante de nós. Vamos mentalizar neste momento. Podem até fechar os olhos. Fechem os olhos. E mentaliza neste momento esse belo quadro que apresenta nossas vistas. Quando animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, nós lemos com atenção a parábola do semeador. Então, o que acontece nesse momento? Todos de olhos fechados. À nossa frente, desdobra-se um vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador de amor de todas as idades. E aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos às práticas das virtudes, mas das virtudes ativas, para o gozo das bem-aventuranças eternas. Queridos companheiros de doutrina espírita, o espiritismo, que é filosofia, ciência, religião, de consequências morais, independe de todo e qualquer sectarismo, e depende de toda e qualquer seita. É a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque ao lado dos salutares ensinos, ele faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real, que aperfeiçoa, corrige e felicita. Sobrevivência humana, nós sabendo que nós somos sobreviventes. A nossa crença é real. Que os seus adeptos, compenetrados dos deveres que assumiram, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alto a luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Cabe a nós, portanto, nos questionarmos: que tipo de solo eu tenho sido? Eu sou o solo pedregoso? Que tipo eu estou na beira da estrada? Eu sou um solo cheio de espinhos? Ou sou um solo fértil? Que tipo de solo eu tenho sido? Quantos frutos eu tenho produzido? Que tipo de exemplo eu tenho semeado neste mundo de tanta dor, de tanta dificuldade? Sejamos, meus irmãos, como solo fértil, fazendo-nos receptíveis aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara, guiado pelos ensinamentos de Jesus,
teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um dos corações que cultivarem a terra boa, paz no coração de todos, gratidão eterna, gratidão, gratidão. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça para tornar os nossos solos férteis, onde a sua semente cai, recebe o sol, com as raízes profundas da certeza de sermos seres imortais. E vamos deixar essa sementinha, essa plantinha crescer, livre dos espinhos do mundo, das coisas enganosas desse mundo da matéria. E vamos deixar que essa plantinha cresça, se torne uma grande árvore, a produzir frutos e sementes, que vai favorecer não somente a nós, vai favorecer os nossos irmãos da caminhada terrena. Paz, paz e paz. E assim seja. Deus, nosso Pai misericordioso, Divino Mestre Jesus, nosso irmão maior, espiritualidade bondosa e amiga que nos acompanha. Mais uma vez, na noite de hoje, nós vos agradecemos imensamente pelos ensinamentos recebidos, pelas palavras de conforto que recebemos e, acima de tudo, pelo norteamento de nossas vidas a caminho da nossa evolução. E também, Jesus, como nos ensinaste, nós estamos aqui a te pedir que abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, desse nosso planeta Terra. Fazei, Jesus, com que o teu ensinamento, com que o teu amor possa chegar a todos os lares, envolvendo a todos no teu amor, na tua misericórdia, e fazendo com que cada um entenda a sua preocupação de fazer-nos mais felizes e mais aptos para habitar um mundo melhor. Rogamos, Jesus, por todos aqueles nossos irmãozinhos enfermos, que estão nas UTIs, que estão nas enfermarias, que estão em seus lares, em isolamento por causa desse vírus que tanto tem nos incomodado, mas que nós compreendemos que ele é necessário para a nossa evolução e para o nosso aprimoramento. Que todos esses nossos irmãozinhos, Jesus, possam receber aquele bálsamo curador, aquela visita dos mentores amigos, levando aqueles medicamentos do mundo espiritual, para que eles possam se recuperar, para que eles estejam bem, para que eles possam se fortalecer. Especialmente, Jesus, nós os pedimos por aqueles que estão entubados, que estão passando por processos dolorosos, que o teu amor, Jesus, esteja com cada um deles, levando aquele bálsamo, aquele alívio e aquela cura, se for da sua vontade. Mestre querido, nós pedimos por todos nós
encarnados que somos, que temos nossas necessidades. Que a tua bondade infinita possa nos envolver, trazendo a tua luz, o teu conforto, o teu amor meigo de irmão, preocupado com cada um de nós. E que possamos, Jesus, aprendendo, através das lições que recebemos, nos tornarmos melhores, para termos menos tarefas, menos cobranças, mais bônus em nossas vidas. Que nós possamos, Jesus, resgatar os nossos débitos através do trabalho, através do amor ao próximo. E não, Senhor, através da dor, quando ela bate à nossa porta. Que o Espiritismo seja para nós um convite amoroso que nós possamos seguir com amor, aprendendo, Senhor, a nos ligar com a espiritualidade maior, convosco, e efetuarmos as nossas tarefas com carinho, com gratidão, com louvor, e não, Senhor, reclamando, revoltados, passando por dores. Jesus, cuida de cada um de nós, dos nossos familiares, daqueles que se recomendam às nossas orações, que são tantos, Jesus, pelos momentos em que estamos passando como aprendizado. Jesus, que nós sejamos aquele instrumento a cuidar da sua seara aqui na terra também, Senhor. A ajudar todos aqueles que estão ao nosso lado. Se não for através da presença, como nós estamos impossibilitados, mas que seja através dos nossos pensamentos, das nossas orações, e que elas cheguem a todos eles, carregadas de amor, carregadas de luz, carregadas, Jesus, com aquele carisma que emana de vós. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por mais uma vez abrir os nossos olhos e que nós possamos ser aquele, Senhor, que ouve as suas palavras, acolhe com carinho e faz com que ela frutifique, frutifique, frutifique. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja.